Muito bem, irmãos. O que vimos até aqui? Vimos até aqui Paulo escrevendo uma carta à igreja de Éfeso. Paulo se encontrava preso em Roma. Paulo escreve uma carta a uma igreja que não enfrenta problemas doutrinários, mas que é uma igreja plantada numa cidade idólatra, pagã, uma cidade de peregrinações, de romarias. Paulo, então, escreve animando aquela igreja e relembrando aos membros daquela igreja, ou daquelas igrejas, da excelência de Cristo, da suficiência de Cristo, tema esse que é repetido também quando Paulo escreve aos Colossenses, mais ou menos na mesma época, e também na mesma condição de preso que estava. No início do capítulo 2, nos 3 primeiros versos, que foi o que nós tratamos 2 semanas atrás, Paulo, então, irá falar sobre a nossa condição, sobre qual é a condição de todo ser humano sem Cristo, de qual era a nossa condição. E agora, a partir do versículo 4, dos versículos 4 a 10, Paulo vai tratar da nossa nova condição. Paulo falou sobre quem éramos, e agora Paulo vai falar sobre quem somos e sobre quem seremos. Então, nós vamos caminhar aí pelos versos, expositivamente, e você tem a liberdade de me interromper para fazer perguntas, para me ajudar com algum tipo de complemento em algo que eu tenha falhado, para que todos nós possamos aprender juntos, então. Versículos 1 a 3, assim como eu disse, Paulo vinha tratando sobre nossa condição espiritual. Estávamos mortos, éramos filhos da ira, e não tínhamos esperança alguma, estávamos sem Deus no mundo. Paulo vai dizer isso agora no próximo bloco, a partir do versículo 11, né? Que nós vivíamos sem esperança e sem Deus no mundo. Nosso destino era a perdição eterna. Esse era o caminho que nós trilharíamos. A partir de agora, a partir do versículo 4, Paulo vai mudar, então, o tom da sua narrativa. Paulo vai sair de quem éramos para quem somos, e ele vai fazer essa transição com uma conjunção adversativa que muda totalmente o rumo da sua mensagem, totalmente o rumo do seu ensino, e, obviamente, muda todo o rumo da nossa vida. Por quê? Porque essa conjunção... Mas hoje está muito barulho, hein? Meu Deus. Essa conjunção, mas, ela poderia ser trocada por entretanto, contudo, ao invés de... Então, o que Paulo está dizendo aqui é: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos incapazes de buscar a Deus, porque o morto não tem a menor condição de nenhum ato, de nenhum ato. Poderíamos buscar a Deus, estávamos incapacitados disso, estávamos mortos. Mas, e a partir desse mas toda coisa muda, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, então, a partir daqui, nós temos uma mudança de chave, uma mudança de rumo. Somos informados que uma ação de Deus, movida por Ele, executada por Ele, mudou o curso da nossa história. Nessa 40 minutos que nós temos pela frente, se o Senhor nos der graça, vocês vão me ouvir muitas vezes falar dele, por ele, para ele, porque é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo faz questão de realçar, nesses poucos versos, de 4 a 10, quem é o autor da obra, quem é o dono de toda coisa, quem é o merecedor de toda glória. Então ele já inicia falando: mas Deus, sendo rico em misericórdia, mudou o curso da nossa história. Então Paulo faz um contraste entre a condição desesperadora da humanidade caída e a iniciativa graciosa do Senhor em buscar os seus eleitos. Um ato de Deus, um ato que parte de Deus, um ato que é iniciado em Deus, que é motivado por Deus. Então, Deus, sendo rico em misericórdia, irmãos, é um atributo de Deus, um dos mais mal compreendidos atributos de Deus. Por que eu escrevi aqui que ele é um dos mais mal compreendidos atributos de Deus? Porque muitas pessoas, ao lerem sobre a misericórdia de Deus, eles têm alguns pensamentos, algumas linhas de pensamento que são equivocadas. Por exemplo, muitos pensam que Deus deveria
conceder a sua misericórdia a todos. Que por ser Deus, um Deus justo, santo e bom, uma vez que ele vai agir de misericórdia, ele deveria agir de misericórdia com todos. Isso é um equívoco, irmãos. Isso é um equívoco. Porque no plano de Deus seria incompatível, na obra de Deus, na obra redentiva de Deus, seria incompatível Deus agir com misericórdia para com todos e ser justo ao mesmo tempo. Uma coisa anularia a outra. Entendem o que eu estou querendo dizer? Por quê? Alguém se arrisca? Porque se Deus disse aos nossos primeiros pais, aos nossos representantes, lá em Gênesis, que se eles o desobedecessem, eles morreriam, eles precisam morrer. Alguém precisa morrer. Se Deus abrisse mão, se Deus mudasse a sua palavra, se Deus voltasse atrás, Deus estaria sendo injusto. Então Deus mantém a sua palavra, Deus permanece sendo justo. Contudo, Ele entrega o seu Filho em sacrifício por aqueles que creem nele, no Filho, e a esses Ele então concede a sua misericórdia. Porque o que é misericórdia? Misericórdia é quando você dá a alguém algo que aquela pessoa não merece, algo que aquela pessoa não tem direito, numa linguagem jurídica. Então, se ela não tem direito de receber aquilo, você dá a quem quer. Se todos tivessem direito, a justiça se manifestaria no fato de você dar a todos. Mas se ninguém tem direito, o fato de você conceder a alguns não faz de você alguém injusto. Então é por isso, entre outras coisas, quando eu estava montando ali o estudo, eu pensei em como é mal compreendida essa questão da misericórdia. Esse é um ponto. O segundo ponto é quando as pessoas acreditam que a misericórdia de Deus, ela prevalecerá no último dia. Então, diz o insensato no seu coração, não a Deus, mas dizem outros insensatos no seu coração, até a Deus. Mas ele é tão bom que no último dia ele vai acabar, que é o que pregam, por exemplo, os universalistas. No final das contas, ele vai acabar perdoando todo mundo, levando todo mundo para morar com ele no céu. A misericórdia de Deus é um dos atributos de Deus. Deus tem outros, e entre eles a justiça. Deus não tomará por inocente o culpado. Mas a gente usa isso, Deus é misericordioso, e ele faz o inferno também só para assustar, só para a gente poder correr para ele de novo. Sim. Pessoas usam isso para dizer que o pecado é uma lenda, que o inferno é uma lenda, que não é algo que de fato existe, que isso é uma espécie de freio, colocado em nós. Outras pessoas usam essa misericórdia de Deus para poder pecar à vontade, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, já que superabundou a graça, eu posso pecar à vontade, porque Deus vai ser misericordioso lá na frente. Nós não temos base bíblica para afirmar isso, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aquele que vive pecando não conheceu a graça de Deus. Então, misericórdia quando não recebemos o que merecemos. E o que merecemos, no caso aqui, no caso da obra redentiva de Deus, seria o inferno, uma vez que nós desobedecemos. E a causa E a causa última de não nos dar o que merecemos, o fato de Deus não nos dar, não nos entregar aquilo que de fato nós merecemos, que é a sua ira, beber cada gota do cálice da sua ira, é porque Ele nos amou. Paulo está dizendo aí no final do versículo 4. Paulo está dizendo aí no final do versículo 4. Sua misericórdia, rica em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou. Em outras palavras, nós não permanecemos sob condenação, pois Deus nos amou. Essa é a única razão de nós termos sido perdoados e libertos do cativeiro. Deus não nos amou porque éramos amáveis. Ele nos amou, pois resolveu nos amar. Veja como fica clara essa sentença, irmãos, quando nós lemos
o início do versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Veja como a única razão para que Deus exerça a sua misericórdia em alguns e em outros não, é o seu amor. Não há nenhuma outra razão, não há nada que nós possamos fazer para conquistar esse amor, para receber esse amor. Nós falamos isso nas últimas semanas, né, nos sermões, tratando ali dos 5 solas, né? É graça, é misericórdia de fato. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, por nos amar, Ele nos deu vida. Ele não permitiu que ficássemos no estado em que nós nos encontrávamos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Então, a misericórdia de Deus se manifesta em amor por nós, e porque Ele nos ama, Ele não permite que nós morramos nos nossos pecados. Ele, então, nos vivifica, Ele nos regenera, Ele nos dá vida novamente, e nós, então, nos voltamos para Ele por graça, por misericórdia. Juntamente com Cristo, nós falamos sobre isso, estudando, por exemplo, sobre a união mística, sobre o Espírito Santo de Deus que vem habitar em nós. Isso é isso que Paulo quer dizer. Tá, obrigado. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Alguém pode, por favor, abrir em João 5:24? Ezequiel 37, não precisa abrir lá, é o texto do Vale de Ossos Secos, né? Da visão do Vale de Ossos Secos, onde Cristo Deus assopra então o seu espírito naqueles ossos e eles retornam à vida. João 5:24, alguém achou? Quem achou pode ler bem alto, por favor. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Obrigado, Jefferson. Então, quem crê na palavra de Cristo, quem crê na sua pregação, esse já passou da morte para a vida, que é o que Paulo está dizendo aí no versículo 5. Então, nós estávamos mortos espiritualmente. É claro que Paulo, em toda a sua epístola, todas as vezes que ele cita que estávamos mortos, obviamente, nós bem sabemos que ele está falando mortos espiritualmente. Então, nós estávamos mortos espiritualmente, alheios à vontade de Deus, às suas leis, indiferentes, insensíveis, completamente alienados daquilo que Deus nos concede por graça, o seu amor. Tão somente por graça. Quando você ouve a sentença de que nós estávamos indiferentes, insensíveis, isso fica claro para você quando você olha para o seu passado? E quando hoje você olha para algumas pessoas que, infelizmente, ainda não reconhecem Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e você vê que, de fato, parece que essas pessoas estão insensíveis, porque nós falamos, nós repetimos, nós pregamos, nós ensinamos, e absolutamente nada acontece com essas pessoas, como se elas estivessem cauterizadas, como se os ouvidos estivessem tapados, os olhos com vendas, porque às vezes nós falamos de uma forma tão clara, né, irmãos? Às vezes elas veem a transformação que Deus opera por meio de Cristo e a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós já ouvimos, certamente todos nós aqui, ou se não certamente, provavelmente, todos nós aqui já ouvimos ímpios, descrentes, incrédulos, dizendo, nossa, fulano era de um jeito e agora fulano é de outro, fulano tem uma outra vida, mudou, virou um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, depois que conheceu a Cristo. Incrédulos dizem isso. Já ouviram? Então, qual seria o lógico? O lógico seria que essas pessoas também buscassem essa mesma graça, essa mesma misericórdia. No entanto, elas continuam insensíveis e indiferentes a isso. Nós falamos, e elas não têm nenhum interesse em conhecer a Cristo, em ouvir aquilo que nós temos a dizer. Nós estamos pregando e elas estão com a mente dispersa, longe, zombam de nós, né? Eu gosto muito daquele texto lá de Atos 17, quando Paulo acaba de pregar em Atenas, né? E o texto vai dizer que alguns dos que ouviram zombaram dele e disseram a ele, tá ok, Paulo, em outra hora a gente continua essa conversa.
os filósofos epicureus e estoicos, né, chamavam ele lá de Atenas de lançador de sementes, alguém que fica contando histórias. E a história que ele levou lá foi a história de um homem que ressuscita, de um Deus desconhecido que ele vinha apresentar ao povo da Grécia. Então não acreditavam, assim como não acreditam também em mim e em você. Versículo 6, irmãos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queria chamar a sua atenção para o peso do verbo ressuscitar, que Paulo está citando aqui no versículo 6. E juntamente com ele, Cristo, nos ressuscitou. Irmãos, na linguagem bíblica, na teologia bíblica, na exegese bíblica, ressuscitar é usado para alguém que se converte ao Evangelho, correto? Veja que palavra forte. Nós falamos isso toda hora, o tempo todo. Mas eu queria chamar a sua atenção para nós pensarmos na força desse verbo, ressuscitar. Veja que a conversão de alguém, o fato de alguém abandonar os seus pecados, de alguém se arrepender dos seus pecados, de alguém se reconhecer como necessitado da graça e da misericórdia de Deus, de alguém se reconhecer como alguém que é incapaz de agradar a Deus para fins de salvação e por isso precisa de um Salvador, de como isso é uma tarefa tão dura, tão longe da força humana, do poder humano, que é comparado na Bíblia, comparado não, ilustrado, designado na Bíblia como o ato de ressuscitar. Ou seja, é algo impossível, humanamente falando, irmãos. Humanamente falando, é impossível. É algo que nós olhamos para alguém que sofre uma transformação dessa, que passa por uma transformação dessa, operada pelo Espírito Santo, e nós vemos que não foi algo banal, algo natural, algo corriqueiro. Não é, irmãos. Não é. E quando nós vamos para os outros ensinos bíblicos, quando nós vemos Jesus falando que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, de que a porta é estreita, e a gente começa a ligar uma coisa na outra, um texto no outro, e a gente lembra de ressuscitar, a gente vê que, de fato, ser convertido por Deus, ser amado por Deus, ser transformado por Deus, é algo raro. É algo para pouquíssimos. Porque é algo que demanda muito poder, irmãos. Precisa ser exercido um poder absolutamente distante de nós, impossível a nós. Somente Deus poderia fazer algo assim, irmãos. Somente Deus. Entendem, irmãos, entendem por que nós temos dificuldades. Eu não sei se... Eu estava trabalhando no sermão e no estudo de hoje, então não sei se está aqui ou se está no sermão. A seguinte frase: entendem o porquê de nós termos tanta dificuldade com... Levanta a mão aí no último... Levanta a mão quem quer se entregar a Jesus. Vem aqui na frente quem quer entregar a Jesus. Eu escolho Deus. Vê por que a gente tem tanta dificuldade, por que a teologia reformada tem tanta dificuldade com esse tipo de ação? Porque não é assim facinho. Preguei aqui, o irmão... Opa! Gostei desse negócio aí, eu vou ser crente. A partir de hoje eu sou crente. Nós tínhamos uma vizinha, lembra? Nós tínhamos uma vizinha, há muitos anos atrás isso, lá em Belo Horizonte. Chegou para nós um dia, nos pegou no portão ali, saindo ou chegando, preciso dar uma notícia para vocês. Eu falei, diga. Aí ela, virei crente. Eu falei, é mesmo? Ela falou, virei crente. Virei. Não, eu estava nesse negócio de catolicismo, só sofria. Era doença, era falta de dinheiro. Não, virei crente. Agora eu sou crente. Estou falando mentira? Entende? Olha, se fosse assim, virei crente. Hoje eu ainda vou viver no pecado. Hoje eu vou aproveitar.
Mas a partir de amanhã, não, aí amanhã eu vou virar crente. Vou dar uma... Igual a gente faz dieta, segunda-feira eu começo. Sabe aquele negócio de segunda-feira eu começo? Segunda-feira, a partir de segunda-feira eu vou virar crente. Não é assim, irmãos. É ressuscitar, é pegar alguém que morreu, alguém que zerou, e trazer essa pessoa de volta. Isso é algo muito maior do que um simples desejo, do que um simples eu quero, do que uma simples aspiração humana. Se Deus não fizer, não há a menor possibilidade. Então, a conversão de um homem é algo tão espetacular, tão grandioso, um milagre tão grande, que é definido como uma ressurreição. Quem teria poder para ressuscitar alguém? E aí, no finalzinho do verso 6, Paulo vai dizer que aqueles a quem Deus ressuscitou juntamente com Cristo, fez com que se assentassem nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja, Paulo não está falando de Cristo. Porque se Paulo estivesse falando de Cristo, tranquilo para todo mundo. Cristo assentou nos lugares celestiais. Paulo está falando que nós, os crentes, também nos assentamos nesses lugares. E, mais ainda, Paulo está falando que nós já estamos, veja aí o tempo passado, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qual é a grande lição que nós tiramos desse final aqui, então, do versículo 6, a respeito da obra da redenção? Pensa aí nas etapas da obra da redenção. Nós falamos sexta-feira, na nossa conferência. Pensa aí nas etapas. Se nós já nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, qual a certeza que nós temos? Que nós já somos salvos. É a doutrina da certeza da salvação. Nós já fomos. E aí nós vamos lá para Romanos. Nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entende? Nós não podemos perder a salvação. Porque Paulo não poderia, o Espírito Santo de Deus não poderia inspirar Paulo a escrever assim: e fez com que vocês se assentassem nos lugares celestiais em Cristo por enquanto. Porque se vocês pecarem, se vocês caírem, se vocês fizerem alguma coisa errada, Deus tira vocês de lá. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que esse é um ato consumado. Que é um ato consumado. Escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que aqueles a quem ele chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também glorificou. Mas a glorificação não se dará apenas no retorno do nosso Senhor? Sim, mas é porque já é algo definido. Algo que já está escrito, resolvido. Porque o que precisava ser feito para que essa resolução fosse tomada, foi feito. Se Cristo morreu, ressuscitou, foi glorificado, foi assunto aos céus, foi glorificado, nós também iremos. Não existe a menor possibilidade de alguma coisa nesse meio de caminho aí dar errada. De alguma dessas engrenagens se quebrar, se romper. Tanto que o Espírito Santo de Deus está falando por Paulo aqui. Está resolvido. Todas as vezes que você encontrar um texto como esse, de que fala que nós precisamos confirmar a nossa salvação, de que nós precisamos perseverar na fé, o que o autor bíblico está querendo dizer é, usando você como exemplo, tá? Israel, você é salvo mesmo, você é crente no Senhor Jesus, então persevera na sua fé, demonstra isso, mostra seus frutos, traga evidências de que você é de fato alguém salvo. Então, é como se o escritor estivesse dizendo assim, quando nós somos alcançados pela graça, quando o amor de Deus nos alcança, nós somos convertidos, nós somos ressuscitados, nós somos uma nova criatura.
Nós precisamos mostrar isso precisa ser evidente, isso precisa ser confirmado. Confirmado não no sentido de acontecerá ou não acontecerá. Confirmado no sentido de expressar aquilo que nós recebemos. Entende? Paulo vai falar no versículo 9, algo muito parecido com isso. Porque ele vai falar a respeito das obras. Eu vou lá no versículo 8, tá, irmãos? No versículo 9, e vou voltar para o 7, tá? Não de obras para que ninguém se glorie. Então, qual que é a ênfase aqui? A ênfase é que a salvação não é por obras, que ela é por graça, correto? Tranquilo? Mas Tiago não fala que a fé sem obras é morta? O que dá a entender de que nós precisaríamos, sim, de obras para confirmar a nossa salvação, mas não é. Eles não estão se contradizendo. O que Paulo está dizendo é que as obras são consequência da salvação que você recebeu por graça. Entende? Então, é mais ou menos a mesma coisa que você me perguntou. Se nós somos salvos, se nós somos crentes no Senhor Jesus, nós precisamos viver de acordo com esse evangelho. Se você é de fato crente no Senhor Jesus, se você tem o selo do Espírito Santo, nada vai fazer você perder a sua salvação. Mas também você não terá motivação para viver em pecado. Você vai perseverar na sua fé. Você terá frutos para apresentar. Entende? O que resume isso aí é que a perseverança ela não é condição para ser salvo, mas ela é a prova de que foi. Evidência, é isso. Exatamente isso. Causa e evidência. Causa e evidência. Paulo, quando está falando de obras, ele fala da causa da nossa salvação. A causa da nossa salvação é fé. Tiago, falando do mesmo tema, ele fala da consequência, da evidência da nossa salvação. Obra. Eles não estão falando algo diferente um do outro. Não é perseverar para ser salvo, é perseverar Por ser. Ok? Então, Paulo afirma aí que os crentes no Senhor ressuscitarão e estão exaltados juntamente com Cristo. É aquilo que nós falamos na conferência, né? União mística, herança, promessa. Acho que eu não preciso me alongar nisso, porque nós falamos muito disso nos últimos dias. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, qual é a razão dessa misericórdia, dessa graça que nos alcançou? Uma das razões Paulo vai mostrar aí no versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, para atrair para si um povo santo, Deus derrama sobre nós a sua misericórdia para atrair para si um povo santo, para amar um povo, para ter misericórdia desse povo, e esse povo seriam os seus embaixadores nos séculos vindouros, que testemunhariam da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Olha a responsabilidade que pesa sobre nós. Deus não nos amou, Deus não teve misericórdia de nós, Deus não nos salvou para nós nos assentarmos naquele banquinho semana após semana, ficar ali sentado, acabou o culto, vai embora, domingo que vem volta. Também para isso, mas para testemunhar daquilo que Ele fez na nossa vida, para pregar o Evangelho, para fazer com que o nome dEle seja conhecido, que o nome do Seu Filho seja adorado. É o nosso trabalho, irmãos. É para isso que Deus nos chamou. E é interessante que Paulo vai usar com bastante ênfase e de forma repetida alguns termos aí. Veja, a suprema riqueza da sua graça em Cristo Jesus, oferecida a nós, aqui eu ainda estou no raciocínio anterior. A suprema riqueza da sua graça em Cristo Jesus, oferecida a nós, é visível às pessoas à nossa volta, convergindo em glória para o santo e excelso nome do Senhor. Aquilo que eu falei agora há pouco, de que as pessoas que convivem conosco, você é crente. Irmãos, tem vergonha maior para um crente, já falei isso aqui outras vezes, tem vergonha maior para um crente do que alguém virar para você e falar assim, não sabia que você era crente, não. A pessoa trabalha com você 1 mês, 2, 10, 1 ano, 2, não sabia que você era crente, não. É o crente 007, né, que eles chamam. Ninguém sabe que o caboclo é crente. Pelo amor de Deus, irmãos. A gente até pode ouvir, você é crente, mas com
com outro tom de voz, com outra ênfase. Quando a gente faz alguma coisa para a glória de Deus, a pessoa fala, você é crente. Você devolve um troco, você acha alguma coisa na rua e devolve para o dono. Você é crente. Sou crente. Agora o contrário, você é crente? Fazendo o que você está fazendo. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Mas a ênfase que eu queria dizer a vocês aí é de como Paulo usa esses superlativos, né? Suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja como Paulo vai exaltando o nome de Deus, como Paulo vai, através do decorrer da sua escrita, nos mostrando que toda essa obra tem um dono, de que a coisa não foi feita da noite para o dia, como pensam os dispensacionalistas. Cristo não foi um improviso. Eu vou tentar compor. Os gentios não foram um improviso. Eu vou amar os judeus, vou pegar os judeus, e aí lá na frente os judeus veio para os seus, mas os seus não receberam, então peraí. Então eu vou amar os gentios que crerem. Não. Tudo já estava planejado, tudo fazia parte de um grande plano. Deus foi conduzindo cada uma das suas decisões, cada um dos seus decretos, fazendo com que todos eles convergissem para a sua glória. Irmãos, quando chegar o último dia, e a gente olhar para os céus se rasgando, os elementos, né, como diz a palavra, se rasgando, e o Filho do Homem descendo em poder e grande glória, e que a gente se lembrar lá de Gênesis 3, no proto-evangelho, quando na queda Deus já faz a promessa de que o Messias um dia viria, 6.000 anos atrás. Então, quando a gente vê Cristo voltando, a gente vai, não sei se a gente vai ter tempo de pensar isso, acredito até que não. Mas se a gente tivesse tempo de pensar, a gente pensaria assim, rapaz, como que um plano se cumpre de uma forma perfeita como essa? Tantos séculos, tanta gente envolvida, tanta coisa tinha que acontecer. Irmãos, depois leiam com calma a genealogia de Jesus. Quanta coisa aconteceu até que Jesus de fato nascesse. Quantas pessoas tiveram de se encontrar com outras pessoas para que a semente messiânica caminhasse, até que chegasse ao ventre de Maria. Claro, pela ação do Espírito Santo, né? Eu digo, até que Jesus fosse formado no ventre de Maria. Irmãos, é impressionante. É impressionante. Leia depois com calma a genealogia, a questão do censo, do povo precisando sair da sua terra. É fantástico, irmãos. É fantástico. No último dia a gente vai lá, rapaz, aquele negócio, tudo aquilo que aconteceu. E realmente o negócio acabou perfeito, da maneira como havia sido planejado. Isso é a suprema riqueza da sua graça. Esse é o poder de Deus, descrito aqui por Paulo nesse verso. Versículo 8. É suprema graça, é bondade conosco, é misericórdia, porque pela graça somos salvos. Salvos de quê e salvos de quem, irmãos? Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvos de quê? Salvos de quem? De nós mesmo? Salvos do cativeiro do pecado, salvos da garra de Satanás, das garras de Satanás, salvos de nossas concupiscências, nossos desejos malignos, salvos do domínio do nosso coração, que nos mandava ir por caminhos tortos, que nos mandava entrar em lugares que desagradam a Deus, que aborrecem a Deus, salvos da nossa culpa, porque hoje nós pecamos, mas nós sabemos que nós temos um Pai que nos ama, mesmo quando nós pecamos. Nós sabemos que nós vacilamos com o nosso Pai nos dá um puxão de orelha, nos dá um castigo, mas que Ele continua nos amando, que o amor dele não cessou, porque nós caímos. Salvos da nossa rebeldia,
porque hoje nós conseguimos olhar para a nossa vida e tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, quase sempre. Então, às vezes, o nosso coração diz, vai para lá, e a gente, não vou, eu não sou mais rebelde, eu vou para cá, porque é para cá que Deus está me mandando ir. Então, salvos da nossa rebeldia, salvos do poder desse mundo que jaz no maligno, que é comandado, liderado, dirigido por um sistema satânico, diabólico, claro, que sob o poder de Deus, mas que é governado por um sistema maligno, sob a permissão de Deus, mas que é governado por um sistema maligno, e nós estamos salvos disso tudo. A sujeira, as sujidades estão aqui ao nosso redor, chegam próximos de nós e nós não nos contaminamos. Nós sentimos repulsa daquilo, porque nós estamos salvos desse sistema. Esse sistema não tem domínio mais sobre nós. Nós temos visto aí os últimos acontecimentos na política do nosso país. Sem citar nomes, totalmente apartidário aqui, tá, irmãos? Mas nós temos visto o que tem acontecido. Qualquer pessoa, por mais leiga que seja, está vendo o que está acontecendo. Algumas pessoas de bem são coniventes com isso. Não pode, irmãos. Nós não podemos ser coniventes com isso. Nós não podemos dizer que está normal, que as coisas estão acontecendo dentro da normalidade, porque elas não estão. Elas não estão. Então, nós estamos livres disso. De concordar com toda essa sujeira, com toda essa lama, com toda essa... Não só na política, estou citando a política porque a política está sendo esfregada na nossa cara, né? Mas com tudo de ruim que acontece no mundo de hoje, né? Essa insensibilidade geral no mundo de hoje. A gente liga a televisão às 5 horas da tarde, tomando um café, e aí lá um matando o outro por causa de um celular, por causa de uma correntinha. 2, 3 dias atrás, deram um tiro numa professora, né? Graças a Deus não pegou, médica. Pegou no ombro dela, graças a Deus, não teve maiores danos, mas uma distância daqui a ali, um tiro que era para ser no rosto, para roubar um carro, que já estava sob domínio deles, era entrar no carro e ir embora. Tem gente que vê aquilo e continua tomando seu café. Tranquilamente. É só mais um caso. Nós não, nós nos indignamos com isso. Nós ficamos revoltados com isso. Nós clamamos a Deus para ter misericórdia, para fazer justiça, porque nós não estamos mais escravos desse sistema ordinário em que esse mundo jaz. A boa notícia é que tudo isso vai ser renovado, tá, irmãos? Não é só nós, não. Às vezes a gente olha para nós, nosso corpinho, no meu caso, meu corpinho, né? E falar, vou ter um corpo novo, glorificado e tal. Tudo vai ser renovado e glorificado. Aqui que eu queria chamar a atenção para alguns termos que Paulo vai usar, olha, no versículo 8. Não apenas no versículo 8, na verdade. Ele nos deu, Ele nos ressuscitou, Ele nos fez assentar. Em bondade, Ele agiu em bondade para conosco, Ele agiu por graça. Depois Paulo escreve, isso não vem de vós, isso é dom, presente, favor imerecido. Por que Paulo enfatiza tanto isso? Para deixar muito claro que é uma obra monergística de Deus, que é uma ação monergística de Deus, que é uma escolha de Deus, que o homem não interfere nisso, que o homem não tem participação nisso, que o homem não pode bater no peito e falar, eu quero ser salvo, eu mereço ser salvo, as minhas obras garantem a minha salvação e o perdão dos meus pecados. É graça. Da mesma maneira como Deus salva, ou pode salvar, se quiser, uma pessoa piedosa, generosa nessa terra, Deus pode salvar o mais vil dos pecadores desde que ele se arrependa. É graça. Ok? Por isso refutamos, acho que eu falei antes, primeiro eu falei, agora que o slide veio, né? Por isso nós refutamos o eu escolho Deus, o vem à frente que quer receber Jesus, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Versículo 9, estamos encerrando aí já, tá, irmãos? Não de obras para que ninguém se glorie. Então, Paulo vai dizer no versículo 9 que essa salvação, esse perdão dos pecados, essa justificação, ela não se dá por obras da lei. Por obras da lei, ninguém será justificado. Então, as nossas melhores obras,
E as nossas piores obras, e aí eu coloquei ali entre parênteses, ufa. Por quê? Imagine se dependesse. Imagine se Deus olhasse para as nossas piores obras como critério de avaliação para a nossa salvação ou não, para o perdão dos nossos pecados ou não. Nós ia tudo para o inferno de cabeça para baixo, irmãos. Não sobrava um. Então, pela graça de Deus, nem aquilo que a gente faz de muito bom, nem aquilo que a gente faz de muito ruim, concorre, colabora, ajuda, atrapalha na obra da redenção. Não está em nós, não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. Nossas obras não são levadas em conta. Aquele que gloria, glorie-se no Senhor. E Paulo encerra, então, esse bloco, escrevendo, pois somos feitura dele, Cristo, pois somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui o Israel, o ponto que a gente citou lá um pouco antes. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra feitura aí no grego, no original, é poema, de onde vem a nossa palavra poema. Então nós somos um poema de Deus, nós somos uma obra-prima de Deus. Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus está nos fazendo à semelhança do seu Filho. Irmãos, pensem na grandeza desse amor. Deus está nos moldando à imagem do seu Filho. Deus está fazendo com que a cada dia nós nos pareçamos mais com o seu Filho, sem que nós tenhamos que passar pela cruz, irmãos. Sem que nenhum de nós tenha que passar por aquilo que Cristo passou. Nós vamos receber o mesmo que Cristo recebeu, sem precisar passar pelo que Cristo passou. Isso é amor ou não? E aí, às vezes, a gente encosta a cabeça no travesseiro e fala assim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o mais detestável de todas as pessoas, uma autoestima baixa, né? Eu não faço nada direito, não sei o quê. Deus está nos entregando tudo que Ele entregou ao seu Filho, sem que nós tenhamos que passar pelo que o seu Filho passou. Não tem prova maior de amor do que essa, irmãos. O Deus de toda a terra nos ama de uma forma incondicional. Incondicional. Ninguém pode falar que não é amado. Quem tem Cristo, né? Não pode falar de maneira nenhuma que não é amado, porque é muito amado, muito amado. Então nós somos feitura dele, Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo, por meio da sua palavra. E aí nós temos dois textos que vão, de fato, provar que a maneira, o meio que Deus usa para nos fazer parecidos com o seu Filho, para que nós, a cada dia, nos pareçamos mais com o seu Filho, é a sua palavra. Salmo 119, versículo 11, diz assim, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, por meio do estudo da palavra e de se guardar a palavra no nosso coração, nós nos aproximamos, guardadas as devidas proporções, nós nos aproximamos daquilo que Cristo foi, alguém sem pecado. Então a palavra de Deus, ela inibe a nossa natureza pecaminosa. Jamais deixaremos de pecar, mas reduziremos a quantidade e a proporção dos nossos pecados, quanto mais nós nos enchermos do Espírito por meio da palavra. E o outro texto, 2 Coríntios 3, versículo 18, 2 Coríntios 3, 18, que diz assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós vamos, lá no final da nossa caminhada, sermos semelhantes a Ele. Então, somos criados em Cristo Jesus, regeneração para boas obras. Em relação à salvação, as obras são resultado, não a causa. As obras são a evidência e não a causa. Ok? Ainda no versículo 10, nossas obras não nos levam para o céu, mas nós levamos as nossas boas obras para o céu. Elas são a evidência da nossa salvação. Tiago 2,17 vai dizer isso, né, que a fé sem obras é morta, e Apocalipse 14, 13 vai dizer que no céu
na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, nós, 14:13, nós apresentaremos a Deus as nossas obras. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, quem sabe não sejam essas boas obras que nós vamos fazer aqui, esse galardão de que a Bíblia fala e que a gente não sabe o que é, né? Muita gente acha que o galardão nós vamos receber alguma coisa quando chegar no céu. Então o Jefferson é mais crente que eu, mais piedoso que eu, vai chegar lá, tem um presente extra para ele. Eu estou do lado dele, Deus fala para você: não, só para ele que tem. Ele te entrega e você vai e eu fico. Será que vai ser assim? Será que isso é galardão? Ou será que galardão é aquilo que nós vamos entregar a Deus? Olha, Deus, eu ouvi a sua palavra, eu caminhei com o Senhor e esses são os frutos que eu tenho para te entregar. As nossas boas obras. Na próxima conferência, quem sabe, a gente não trata disso. Então, o descrente anda segundo o curso desse mundo, mas o crente anda nas boas obras que Deus preparou para ele. Finalzinho aí do versículo 10. Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O descrente anda segundo o curso desse mundo, o crente anda nas boas obras que Deus preparou para ele. Salmo 25, 12 a 14 diz: ao homem que teme o Senhor, ele ensinará o caminho que deve andar. E Salmo 119, 33, o Jefferson: no céu não haverá mosquitos, descansa no Senhor. Eu não sei por que eu não sei porque que Noé colocou um casal de mosquitos dentro da arca, mas tudo bem, um dia a gente descobre. Salmo 119, 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. Então, essas boas obras, esse caminho por onde nós devemos andar, Deus já preparou. Nem isso somos nós. Até isso, até as boas obras que nós fazemos, Deus já as preparou de antemão. E aí eu termino então, irmãos, com uma citação de Calvino, que diz: com respeito às boas obras, Deus não nos deve absolutamente nada. Porque algumas pessoas se vangloriam, né, de ser piedosas, de ser mão aberta, de ser generosas. Com respeito às boas obras, Deus não nos deve absolutamente nada, porque elas foram extraídas dos tesouros divinos, nos quais foram geradas de antemão, pois a quem Ele chama, também justifica e regenera. Amém?